Vamos lá, gente, retomando a nossa conversa, novamente aquele momento em que a gente para um pouquinho e reflete sobre o texto bíblico. Eu vou ler com você algo que eu já li na segunda-feira, porque nós continuamos caminhando em cima desse mesmo texto. Vamos expandir um pouquinho mais a nossa conversa, que é Efésios capítulo 5, a partir do versículo 15, que diz o seguinte: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Deixa eu subir um pouquinho o texto para a gente ler o resto. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Bom, gente, nós conversamos na segunda-feira sobre essa realidade que é uma espiritualidade vivida todo dia, toda hora, todo momento. A religião separa o homem, divide o homem em áreas, em situações. Conversamos isso na segunda, só estou recapitulando para a gente entrar na conversa de hoje. A religião divide o homem em áreas, então, tipo assim, trabalho é uma coisa, família é outra, igreja é outra, amizade é outra, casamento é outra, criação de filhos é outra, coisa que não é o que nós encontramos na realidade bíblica. O homem é um ser único e tudo o que fazemos devemos fazer para a glória de Deus. Nós conversamos sobre isso na segunda, e aí eu me apego ao que Paulo fala nesse texto que nós lemos, quando ele diz assim: procurem compreender qual é a vontade de Deus. Paulo está dizendo o seguinte: tem dois jeitos de viver a vida, gente. Um jeito tolo e um jeito sábio. O jeito sábio é aquele que é vivido segundo o padrão divino e não segundo o padrão que nos cerca, que é enganoso, que é mentiroso, que é fruto da própria degradação e degeneração humana que vem pelo pecado. Essa é a realidade da sociedade que nos cerca, né? Paulo está dizendo: não vai por esse caminho. Esse caminho é tolo, tá? Mas viva a plenitude da tua espiritualidade, tentando todos os dias compreender qual é a vontade de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo que o jeito sábio de se viver é o jeito onde a gente está ligado ao que Deus quer que a gente viva. Aquela coisa em que a vontade de Deus se torna a minha vontade. E isso acontece quando a gente anda com Deus. Aí eu entro na palavra compreender, utilizada por Paulo aqui. No grego, sunieme, que quer dizer o seguinte: a percepção com aquilo que é percebido. É assim que eles descrevem. Ou melhor ainda, colocar ou unir a mente. Compreender, então, é unir a mente. Entender, ou seja, é uma pessoa de entendimento. É essa palavra que Paulo usa aqui. Procurem unir a mente de vocês com a mente de Deus. Só assim eu posso conhecer o que é a vontade de Deus. Portanto, compreender, conhecer, não é um processo de informação. Às vezes a gente acha que é isso, né? Mas não é. Na tradição bíblica, conhecimento não tem a ver com informação, mas tem a ver com relacionamento. Olha que interessante. Paulo diz assim: procurem compreender qual é a vontade de Deus. Procurem se relacionar com Deus para conhecê-lo a ponto de que o que ele deseja seja o mesmo que você deseja. Não é compreensão, informação. Nós gostamos de pensar isso. Conhecer uma pessoa não é ter informações sobre ela, mas é conviver com ela.
Veja você, por exemplo, hoje nós temos acesso à informação sobre todo tipo de gente no mundo, né? A internet está aí, se você entrar no meu Facebook, você vai ver lá onde eu estudei, vai descobrir olhando para as fotos e para as postagens o que eu gosto, o que eu faço. E você pode estudar muito bem tudo isso, você pode ler uma biografia de alguém, mas você só vai conhecer essa pessoa se você andar com ela. Quando você anda com alguém, o que aquela pessoa deseja, você já entende, não é assim? Sou casado, muito bem casado, por sinal, muito feliz em ter 30 anos de casado com Ana Lúcia Guarnieri, a mulher que tem o meu coração nas suas mãos. 30 anos, gente, já dá para dizer que a gente se conhece. Bateu o olho, já sei, tá bem, não tá bem, tá feliz, não tá, o que quer, o que não quer. Não é assim? Então, além de conhecer a informação, a gente só pode conhecer alguém convivendo com essa pessoa. Olha que coisa interessante, que Oséias, o profeta lá do Velho Testamento, e esses são links importantes para nós entendermos que essa realidade não é uma realidade só do Novo Testamento, né? Mas é alguma coisa veterotestamentária também, ou seja, do Antigo Testamento. Porque o profeta Oséias, lá atrás, diz assim, Oséias 4,6, meu povo foi destruído por falta de conhecimento, por falta de relacionamento com Deus. Não só por conhecer, por quê? Israel conhecia. As pessoas conhecem a Bíblia, as pessoas conhecem as teorias, ou melhor, as teologias ou a teologia bíblica. Isso é importante, sim. Mas conhecer sem compreender quem é Deus e sem se relacionar com Deus é uma grande bobagem. Então não tem a ver com falta de conhecimento relativo à informação, mas de relacionamento. Paulo está dizendo, andem com Deus. Se relacionem com Deus. Ele agora habita em vocês. Deem atenção à voz dele. Deem ouvidos ao que ele diz. Sim, estudem. Sim. Conheçam? Sim. Leiam o texto? Sim, porque a letra viva de Deus está diante de nós através da revelação do texto bíblico, mas mais do que isso. Façam com que essas informações se transformem em relacionamento. Olha que coisa interessante. A palavra conhecer no Antigo Testamento, ela tinha a ver, sabe com o quê? Com sexo. Não é? Quando você lê no Antigo Testamento, fulano conheceu ciclana, é porque foi um homem que teve uma relação sexual com uma mulher. A palavra conhecer, portanto, ela é usada nesse sentido, né? E o que é a sexualidade, se não o nível máximo de relacionamento que alguém pode ter com o outro dentro de uma relação saudável, de um casamento ou coisa do tipo, né? Portanto, conhecer é se relacionar. Conhecimento de Deus é relacionamento com Deus. Viver essa espiritualidade que Paulo aponta como sábia inclui essa caminhada com Jesus. Às vezes nós caminhamos com a religião, mas não com Jesus. Às vezes nós caminhamos com as pessoas que caminham com Jesus, mas nós não caminhamos com Jesus. Isso é muito possível, eu diria até que isso é muito comum. Às vezes nós temos um ambiente religioso, mas não conhecemos a Jesus. Essa distância entre conhecer e se relacionar precisa ser diminuída dia a dia. Não é? É uma situação em que nós nos esforçamos para que aquilo que é teórico se transforme em prático. Para que aquilo que é conhecimento teórico se transforme em conhecimento prático. E isso demanda esforço. Vamos nos lembrar que a gente vive um momento, eu falei ontem isso no nosso curso de noivos da Casa da Rocha Guarulhos. Um abraço, um beijo para os casais que vão se casar nos próximos meses aí. A gente já começou um caminho de curso de noivos que eu gosto bastante. Bom, eu estava falando com eles que
a nossa tônica de relacionamento nesses dias é o relacionamento líquido. Zygmunt Bauman, o sociólogo polonês, se eu não estiver enganado, escreve muito sobre isso. E o que ele descobriu, o que ele entendeu, o que ele percebeu nessa sociedade? As nossas relações são muito frágeis. E a internet, com as mídias sociais, deixou isso muito mais forte ainda. Por quê? Se eu não gosto de alguém, eu dou um dislike. Se eu não gosto de alguém, eu deixo de seguir. É assim, ó. Acabou. Falou que eu não gosto, eu escrevo e arrebento mesmo. Não tem mais relacionamento. Tem uma relação de gosto, não gosto. Eu não gostei, acabou. Tudo isso faz com que as relações sejam muito superficiais. E assim, muitas vezes, é que nós nos comportamos com Deus. Quando acontece alguma coisa que eu não gosto muito, uma situação, uma circunstância, fico de mal com Deus, não é? Me esqueço dele, largo ele para lá. É claro que ele não pode ser largado, porque nós vivemos nele, Paulo diz, mas é a nossa atitude, a nossa reação, às vezes, diante das dificuldades da vida. Paulo está dizendo, não. O jeito sábio de viver é conhecer a Deus, é andar com Deus, é se relacionar com Deus, é caminhar com Deus. E a minha expectativa nessa conversa de hoje é que a gente possa entender que uma espiritualidade prática, vivida no dia a dia, que engloba todas as áreas da minha vida, porque todas são áreas da minha vida, há um todo que precisa ser alcançado por essa espiritualidade. Essa espiritualidade é aquela que junta o saber, o que devo fazer, com o fazer. Para que a gente não viva só a teoria de uma relação com Deus. Porque essa relação com Deus, ela se manifesta no viver. Então, cuidado com aquela ideia de que só pode viver uma espiritualidade profunda e que atinja todos os níveis da sua vida aquele que, por exemplo, vai para um mosteiro. Ah, só os monges do mosteiro que podem. Não, eu posso. Ah, mas você é pastor, você deve estar dizendo aí. Tá bom, mas então eu afirmo assim, sem medo de errar, você pode. Você é empresário, você é mãe de casa, dona de casa, você é estudante, você que está me assistindo, você pode viver essa espiritualidade que abrange todas as áreas da vida. Como é que isso acontece? A gente vai caminhando com Deus, conhecendo a Deus, sim, estudando o texto, ouvindo algumas coisas importantes, lendo a Bíblia, orando. As práticas das disciplinas espirituais são fundamentais nesse sentido, mas aí isso vai me transformando. E essa teoria explode no viver. E a vontade de Deus começa a se apresentar na minha própria vida. Já pensou que coisa linda? A gente viver um link tão profundo com Deus a ponto de que aquilo que Ele quer que eu viva, eu vou vivendo. Sim, é um desafio por alguns lados, não é? Porque a gente sempre tem a nossa vontade carnal que luta contra isso, mas é o caminho, é possível. Ainda mais dentro de uma sociedade como a nossa, em que os valores em que a gente percebe ao nosso redor são tão opostos à vontade de Deus. Deus quer que a vontade dele seja a tua vontade. Isso só pode acontecer. E esse é o jeito sábio de viver, conhecendo e caminhando com Deus. Que Deus nos ajude, né? Eu vou aqui na minha luta, você vai aí na sua luta, e que nós juntos possamos viver dia a dia um caminho mais próximo de Deus, de Jesus, conhecendo mais a Ele e a sua vontade sendo colocada na nossa vida dia a dia. Bora lá, gente, esse é o nosso Novamente de hoje. Bora!